Bolonha é a capital da Emília-Romanha, região da Itália, localizada no centro-norte do país, mais propriamente entre os rios Reno e Savena. Bolonha é a sede da mais antiga universidade da Europa, ainda em funcionamento. Foi fundada no ano 1088 e nela estudaram os principais poetas da língua italiana: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Torquato Tasso. Também o anatomista Marcello Malpighi, o astrônomo Nicolau Copérnico e os físicos Luigi Galvani e Henry Cavendish passaram pelos bancos escolares desta grande universidade. Algumas cidades italianas têm um codinome ou sobrenome que reflete sua origem histórica, fama ou uma característica marcante. Assim, por exemplo, Roma é conhecida como a Cidade Eterna, Veneza como a Sereníssima, Florença a Bela. Porém, Bolonha recebe 3 sobrenomes: Bolonha Dotta, Grassa e Rossa, ou seja, erudita, gorda e vermelha. Erudita devido à sua tradicional universidade. Bolonha Gorda devido à paixão dos bolonheses pela culinária e os inúmeros pratos aqui criados. E Bolonha Rossa devido à cor dos tijolos usados na maioria de suas construções. Como centro universitário, Bolonha é uma cidade agitada e cosmopolita. É um grande centro histórico, artístico, da gastronomia, música e cultura, que privilegia seus 390 mil habitantes. É a 7ª cidade mais populosa da Itália, sendo o coração de uma área metropolitana com cerca de 1 milhão de habitantes. Bolonha surgiu no VI século a.C., fundada pelos etruscos com o nome de Feucina. Durante o Império Romano, a cidade prosperou e chegou a ser a 2ª cidade mais importante do Império, com vários templos, banhos, um teatro e uma grande arena. Durante o governo do imperador Cláudio, a cidade foi destruída por um incêndio e totalmente reconstruída pelo imperador que o sucedeu, Nero. Devido sua localização em região central da Itália, Bolonha se posiciona em um grande corredor de tráfego do país, sendo passagem obrigatória para os que cortam a Península Italiana na direção norte-sul. Por ela passa a Autoestrada A1, também chamada de Autoestrada do Sol, a maior autoestrada da Itália, conectando Milão a Nápoles, passando por Florença e Roma. A Autoestrada A1 tem 754 quilômetros de extensão. Foi inaugurada em 1964, sendo considerada a espinha dorsal rodoviária do país. Bolonha também é muito bem servida pelo sistema ferroviário italiano. A Estação Central de Bolonha é sua principal estação ferroviária, sendo considerada a 5ª da Itália em área construída e tráfego de viajantes que, em 2015, atingiu as 58 milhões de pessoas que ali embarcaram ou desembarcaram. Pode-se dizer que a estação tem 2 pisos, as linhas de superfície e as linhas subterrâneas. As primeiras dispõem de 22 binários. Servem a trens de carga e trens de passageiros de menor velocidade, que chegam e se destinam às cidades mais próximas. As linhas subterrâneas são de construção mais recente e atendem a passageiros que usam os trens de alta velocidade, chamados de Freccia Rossa, Freccia Argento e Freccia Bianca. Os trens de alta velocidade foram criados para garantir mais espaço, mais comodidade e, claro, mais rapidez na viagem. A Estação Central de Bolonha registra, segundo seus habitantes, a maior atrocidade na Itália desde a Segunda Guerra Mundial, e que foi chamada de o Massacre de Bolonha, ou Strage de Bolonha em italiano. Um atentado terrorista na manhã do sábado, de 2 de agosto de 1980, que matou 85 pessoas e feriu mais de 200. O ataque foi materialmente atribuído à organização terrorista neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari. Depois de um longo processo com várias condenações e reconsiderações, em 1995, portanto 15 anos depois, o Tribunal de Cassação emitiu a sentença de prisão perpétua para os neofascistas Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, membros do Nuclei Armati Rivoluzionari.
Em um dos cantos da estação é mantido o relógio que parou às 10h25 da manhã, hora exata da explosão do artefato. Muitos sinais do período medieval continuam visíveis na cidade de Bolonha. Estão no estilo inconfundível de suas praças, em seus palácios, em suas catedrais, suas muitas torres, algumas transformadas em seus símbolos, ruínas de suas muralhas e em seus 8 portões de entradas, mantidos como se construídos ontem. Uma das mais importantes de tais portas foi construída em 1334. Recebe o nome de Saragossa e dá acesso ao centro histórico de Bolonha àqueles que vêm do setor oeste da cidade. É também chamada de Porta Sacra ou Porta dei Pellegrini, por ter sido a porta de entrada de fiéis que no século XII vinham do Império Bizantino para adorar a Virgem de Lucca. E da Porta Sacra ainda é possível caminhar até o Santuário de Nossa Senhora de San Luca, através de um longo pórtico, aliás, o mais longo de Bolonha, com 3.796 metros de extensão. A Porta Galliera, por sua vez, se localiza na extremidade norte do centro histórico de Bolonha, no final da Via della Indipendenza. Foi construído em 1334 como portão defensivo e dava entrada a Bolonha de cidadãos vindos da Galliera, pequena cidade da Emília-Romanha, de onde vem o seu nome. Destruída várias vezes e reconstruída outras tantas, sua vista de hoje é do século XVII, quando passou por nova remodelação. Externamente, sua aparência é de um forte defensivo típico, mostrando inclusive o brasão da casa papal que a construiu. Placas distribuídas por suas paredes internas indicam que aqui tem sede uma federação garibaldense em homenagem a cidadãos italianos que se imolaram pela unidade italiana entre 1848 e 1945. Aqui nomes de heróis da Emília-Romanha que morreram na Primeira Guerra pela independência da Itália contra o Império Austríaco. Desde a sua origem, o portão teve também função importante para alinhar os principais canais de Bolonha provenientes dos rios Reno e Savena. A esta função estão ligadas as ruínas juntas à Porta Galliera. Os canais de Bolonha começaram a ser construídos a partir do século XII para ligar a cidade ao porto do Rio Po e aos canais de Camacho, para assim ter uma via de acesso ao mar. Tais correntes eram distribuídas em canais que irrigavam a cidade e acionavam moinhos de grãos, e ainda se distribuem pela cidade, se constituindo em atrações turísticas. Por isto é comum a expressão Bolonha veneziana na literatura turística da cidade. Em 1330, o Papa João XXII chegou a Bolonha, fato marcado na porta por estes brasões cristãos. Por esta época, o catolicismo vivia seu grande cisma, ou cisma do Ocidente, em que a sede da igreja havia sido transferida de Roma para Avignon, no sul da França. Assim, o cardeal Bertrando del Progetto tentou instalar em Bolonha a sede transitória do pontificado de João XXII na Itália. Dessa forma, mandou erguer ao lado da Porta Galliera Il Castello dei Papi, um edifício quadrado cujas ruínas ainda permanecem aqui, ao lado do Parco della Montagnola. E é a partir da Praça 20 de Setembro, junto à Porta Galliera, que iniciamos nossa caminhada por Bolonha através da Via della Indipendenza. Ao lado das ruínas do Castello dei Papi se localiza a maior e mais antiga área verde de Bolonha, o Parco ou Giardino della Montagnola. Sua entrada se faz por uma rampa em escadarias denominada Pincio della Montagnola, no centro do qual há uma belíssima fonte que representa uma ninfa sob a chuva. É popularmente chamada de Mulher do Gigante, numa alusão ao gigante Netuno, deus romano das fontes e das correntes de água, dos terremotos e criador dos cavalos, e destes inseparável, senhor das ninfas e das sereias.
Ao lado da fonte há dois belos baixo-relevos chamados de Bologna Docet e Bologna Libertas. A outra entrada do Parco della Montagnola se faz pela Praça 8 de Agosto, situada no lado oposto, e nela há um monumento, também chamado 8 de Agosto de 1848, em comemoração à expulsão das tropas austríacas da cidade por cidadãos de Bolonha. E algumas características arquitetônicas de Bolonha vão ficando bem evidentes ao se caminhar pelas primeiras quadras da Avenida da Independência. Primeiro, suas lindas arcadas ou pórticos romanos em ambos os lados da grande maioria de suas ruas e avenidas. Os pórticos da cidade de Bolonha são os mais extensos do mundo. Nasceram na Baixa Idade Média como consequência do aumento da população e representam o patrimônio cultural mais amplo, característico e importante da cidade. Calcula-se que ao todo sua extensão ultrapasse os 40 quilômetros. Estão por todas as partes, todas as ruas e todas as praças. Costuma-se dizer que em Bolonha, o transeunte não necessita se preocupar com as condições climáticas para fazer suas caminhadas, pois suas arcadas o protegem tanto da chuva como do sol do causticante verão. Todo o comércio, casas bancárias, bares e restaurantes, teatros, palácios governamentais e até igrejas de Bolonha se escondem por trás de seus pórticos. Estes podem ser relativamente simples ou apresentarem detalhes com ricos ornamentos, mascarões, folhas, etc. Outra característica importante de Bolonha, também constatada mal caminhadas as primeiras quadras da Avenida Independência em direção ao centro da cidade, é a cor vermelha carregada de seus edifícios, às vezes mesclada com o amarelo e o laranja. E esta também é uma característica que se estende para a maioria das construções de Bolonha, independentemente de serem localizadas em regiões centrais ou periféricas da cidade. Isto se explica pelo extenso uso de tijolinhos dessa cor e também de terracota ou argila secada ao forno. Para a manutenção dessa uniformidade, também a tinta vermelha é amplamente empregada na pintura de suas paredes. Até as belíssimas colunas da igreja de San Petronio, localizada na Piazza Maggiore, coração da cidade, são pintadas em vermelho. E continuamos nossa caminhada pela Avenida Independência de Bolonha. E por falar em independência, nesta avenida não poderia faltar uma homenagem a um dos cidadãos mais importantes da Itália na sua luta pela unificação e liberdade de autodeterminação, Giuseppe Garibaldi. Chamado de herói dos dois mundos por também ter lutado na América do Sul, inclusive no Brasil, Garibaldi foi um dos principais comandantes militares na Segunda Guerra da Independência da Itália, travada contra os austríacos e que terminou com a unificação do Reino da Itália em torno do rei Vittorio Emanuele II. A Catedral de Bolonha também se localiza na Avenida Independência, nas imediações da Piazza Maggiore. Embora tenha surgido no século XI, sua aparência atual é do século XVII, quando adquiriu o estilo barroco característico daquele século. É dedicada a São Pedro e sua fachada externa apresenta 3 pórticos, sendo o central bem maior e ladeado por 2 colunas coríntia. Internamente possui 3 naves distribuídas em 90 metros de comprimento por 43 de largura. O estilo barroco é enfaticamente presente, dando uma impressão de majestade e grandeza. No altar principal se destaca um grande e precioso crucifixo dourado, sendo ladeado por 4 portentosas colunas, também de capitel coríntio. As naves laterais são ocupadas por requintadas capelas, ricas em afrescos de grande valor artístico. Os sinos do campanário da Catedral de São Pedro de Bolonha se mantêm sobre uma torre vigorosa, torre com mais de 70 metros de altura, que oferece magníficas vistas de toda a cidade.
E a Avenida Independência termina, ou na verdade se inicia, de acordo com a sequência de sua numeração, na Piazza Maggiore, o coração de Bolonha. Neste espaço estão suas principais atrações, seus palácios mais importantes, suas relíquias arquitetônicas de maior destaque. Porém, antes de descrevê-las, vamos girar à esquerda e, através da rua ou Via Rissoli, conhecer outro ponto de extrema beleza e importância de Bolonha, a Piazza Ravegnana. O nome desta rua foi dado em homenagem a Francesco Rissoli, um famoso político de Milão que cursou medicina na Universidade de Bolonha no século XIX, sendo considerado o pai da moderna ortopedia. A Rissoli é uma rua com muitos estabelecimentos comerciais, extremamente movimentada, formada por apenas 3 quadras e que une as 2 praças mais importantes de Bolonha, a Piazza Maggiore e a Piazza della Porta Ravegnana. Nela, o percussionista chama a atenção dos transeuntes, dando um verdadeiro show com instrumentos improvisados. E desse ponto da Via Rissoli, o pedestre já pode observar a mais elevada torre de Bolonha, a Torre dos Asinelli, com mais de 97 metros de altura. Juntamente com a Torre Garisenda, levantadas a poucos metros uma da outra, na Piazza della Porta Ravegnana, formam o grande símbolo de Bolonha, com o nome de Le Due Torri. No final do século XII, Bolonha assistiu ao surgimento de centenas de torres militares e de famílias nobres. A Asinelli, a mais alta, deve seu nome e construção a uma família nobre da cidade, os Asinelli, entre 1109 e 1119. Os poucos documentos preservados até hoje mencionam a família Asinelli pela primeira vez em 1185, já associada à construção da famosa torre. A Torre Asinelli é levemente inclinada, porém bem menos que a irmã gêmea Torre Garisenda, de apenas 47 metros de altura. À semelhança da famosa Torre de Pisa, Le Due Torri de Bolonha também inclinaram devido a problemas de fundação em terreno argiloso, observado já durante sua construção. A maior inclinação foi observada na Torre Garisenda, razão de sua menor altura. Por isso disse que a Torre Garisenda já nasceu mais baixa que a Asinelli. Os cientistas Giovanni Battista Riccioli, em 1640, e Giovanni Battista Guglielmi, no século seguinte, usaram a Torre Asinelli para experiências com a gravidade e a rotação terrestre. Recentemente, sobre a Torre dos Asinelli foram instalados repetidores de transmissão do canal de televisão RAI. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 1945, foi usada como torre de observação. Alguns voluntários permaneciam no topo da torre, observando o espaço aéreo e orientando as tropas aliadas em bombardeios sobre as tropas inimigas. Na base desta torre, há lojas que comercializam artesanatos e um guichê para a venda de tickets para se subir os 498 degraus de uma escada de madeira no interior da torre, atingindo-se um terraço de onde tem-se belíssimas vistas de Bolonha e arredores. De vários pontos que se focalize Le Due Torri, vê-se a cúpula verde da igreja de São Bartolomeu e Gaetano. Trata-se uma das mais antigas igrejas de Bolonha, que teria surgido já no século V, construída por São Petrônio. O pórtico voltado para as torres são de 1516 e através dele tem-se entrada para o batistério. Porém, a reestruturação mais profunda sofrida pela igreja de São Bartolomeu ocorreu em 1627, em que foi bastante ampliada, englobando até o pórtico do Palácio Guzzadini, ganhando orientação no sentido nordeste-sudoeste. Desta forma, ganhou nova entrada com fachada voltada para a estrada ou Rua Maggiore. Hoje tal igreja é uma basílica menor,
e a partir de 1917, após a promulgação do Código do Direito Canônico, assumiu as funções de uma pequena capela, isto é, a de realizar o batismo. A igreja de São Bartolomeu é belíssima, predominando o negro e o dourado em toda a sua decoração interna, o que a torna diferente. Hoje, essa igreja mantém a guarda da imagem da Virgem da Graça e alcançou o status de basílica menor. São Petrônio talvez seja o nome mais importante do catolicismo para Bolonha. Foi bispo da cidade no século V, canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234, sendo o patrono de Bolonha. Assim, sua estátua ocupa lugar de destaque em frente à Ledui Torre, além de ser o nome de uma belíssima catedral da Piazza Maggiore. A Piazza della Porta Ravignana mantém um conjunto de elegantes edifícios ou palácios, marcados por cores vivas, estilo próprio e inconfundível com pórtici mais altos ou mais baixos, cobrindo as calçadas que a tornam um dos mais belos pontos de Bolonha. As janelas dos edifícios bolonheses, colocadas imediatamente sobre pórticos, de maneira geral, seguem o mesmo estilo do próprio pórtico, assegurando uma incrível harmonia estilística e arquitetônica. Via de regra, tais pórticos são arredondados ou circulares, típicos da arquitetura romana. Porém, estes do Palácio della Mercancia ou Loggia dei Mercanti apresentam arcos quebrados que caracterizam o estilo gótico. O Palácio della Mercancia foi construído entre 1382 e 1391 para sediar o Tribunal do Comércio na encruzilhada das antigas Via Emília com destino a Rímini, no Adriático, e Via Salária para a cidade de Ravenna. No Palácio della Mercancia atualmente funciona a Câmara do Comércio de Bolonha. E continuamos nossa agradável caminhada por Bolonha sob seus belos e charmosos pórticos. Na altura do Palácio della Mercancia, pegamos a Via de Santo Stefano em direção leste. Aqui, alguns pórticos são decorados com mascarões humanos e alguns edifícios exibem flores nos parapeitos de janelas. Nosso objetivo é alcançar o complexo de igrejas de Santo Stefano, mais conhecido como Les Sette Chiese de Jerusalém por suas referências à Paixão de Cristo. Como diz o nome, eram 7 igrejas interligadas e separadas por pátios. Hoje são apenas 4 e mais uma, dedicada a Santo Stefano. As igrejas do complexo não foram construídas ao mesmo tempo, mas o conjunto foi se ampliando com o passar do tempo. A primeira adentrada se chama Chiesa del Crocifisso, ou de São João Batista, caracterizada pela presença de um grande crucifixo dourado sob a cúpula. Sua origem é do século VII. A tradição indica que o conjunto de tais igrejas foi idealizado por São Petrônio, bispo de Bolonha, entre os anos 431 e 450. Com isto, o bispo pretendia fazer uma imitação perfeita do Santo Sepulcro de Jerusalém. O Santo Sepulcro é o local em Jerusalém em que Jesus teria sido crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitado, sendo hoje coberto por um templo. No complexo de Santo Stefano, há também uma Basílica do Sepulcro, na qual teria sido sepultado São Petrônio, e onde teriam sido encontradas suas relíquias, hoje na grande Basílica de São Petrônio, na Piazza Maggiore. A planta central é construída sobre um perímetro de base octogonal irregular, no centro do qual ergue uma outra cúpula de 12 lados, que cobre um púlpito protegido por uma cruz. Saindo da Igreja do Sepulcro, alcança-se o Pátio de Pilatos, que simboliza o local em que Jesus teria sido julgado e condenado pelo falso tribunal de Pôncio Pilatos. Deixando o Pátio de Pilatos, o visitante terá acesso à Igreja da Trindade de Santa Cruz ou do Calvário, cuja peça mais importante é um conjunto de imagens em madeira, vivamente coloridas com estátuas em tamanho natural, chamada Adoração dos Magos. O claustro é bem maior que o Pátio de Pilatos, sendo reconhecido pela presença de um poço em um de seus lados.
Ao que tudo indica, sua construção é do primeiro milênio e se desenvolve em 2 pisos, ambos em arcos romanos. Os do primeiro piso são amplos e correspondem a 2 arcos do piso superior, e estes podem ser considerados como magnífico exemplo de colunada em estilo românico. Sob seus pórticos se presta uma homenagem a todos os bolonheses que perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Do claustro, nossa visita segue para uma das mais belas estruturas do complexo, o Museu de Santo Stefano. De notar inicialmente uma série de pinturas em afresco de figuras sacras, com destaque para São Petrônio e a história de sua vida. Obras em estilo bizantino caracterizado por pinturas em fundo dourado. E, finalmente, uma série de preciosos objetos característicos da liturgia da Igreja Católica, como cálices e crucifixos. Nosso destino agora é a Piazza Maggiore, a praça central de Bolonha, onde estão suas principais joias arquitetônicas e onde se resume vários séculos da vida da cidade. Para isso temos que retornar à Praça das Duas Torres e retomar a Via Rissoli no sentido oposto. Que bela rua é esta! Que belos edifícios! Este em estilo neoclássico é deslumbrante. A Piazza Maggiore é o resultado de transformações seculares que a enriqueceram dia a dia com os mais importantes edifícios, palácios e igrejas. É um local alegre, cheio de rumores e borborinhos de transeuntes, que mais apressados ou lentamente curtem cada detalhe de suas ricas edificações. De um lado, o percussionista com objetos improvisados, dos quais Rossini, Verdi, Puccini ou qualquer outro grande compositor italiano jamais imaginaria que se pudesse obter sons musicais. Mas ele a sós vai produzindo ritmos que determinam os passos das jovens mais alegres. Do outro lado da praça, tudo pronto para um grande concerto, show ou mesmo uma sessão cinematográfica em frente à igreja de San Petrônio. A Piazza Maggiore foi edificada onde originalmente havia um terreno coberto por vegetação no ano 1200. Por esta época, os cidadãos iniciaram a campanha para a compra de casas e terrenos para construir uma praça, que de um lado deveria representar a importância das instituições da comuna e de outro, reunir as várias atividades cidadãs, como o livre comércio, a prática da religião e serviços de diversos gêneros. Inicialmente conhecida como Curia ou Fórum Communis, somente depois de 500 anos passou a ser chamada de Piazza Maggiore. Em 1860, com a unificação da Itália, ganhou o nome de seu rei, Vítor Emanuel II. Somente retomaria o nome de Piazza Maggiore a partir de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Um dos edifícios ícones da Piazza Maggiore é o Palácio Re Enzo, muito semelhante a uma fortaleza romana. Foi construído entre 1244 e 1246 como ampliação do Palácio del Podestà e, por esta razão, foi chamado de Palácio Novo. 3 anos após sua construção, tornou-se a prisão do rei Enzo da Sardenha, capturado durante uma batalha entre as tropas bolonhesas e seu pai, o imperador Frederico II do Sacro Império Romano Germânico. Neste palácio, provavelmente no 2º andar, o rei Enzo permaneceu preso por 23 anos, de 1249 até sua morte em 1272. Daí o nome da bela fortaleza. As fachadas posteriores do Palácio Re Enzo contemplam a Via Rissoli. A Piazza Re Enzo é o setor mais belo da Piazza Maggiore, por oferecer vistas magníficas dos seus históricos e belos palácios. No setor norte, ou em frente à praça, está o Palácio del Podestà, em precioso estilo românico, onde se instalou a primeira sede do governo da cidade. Dispõe de uma linda torre campanária quadrada, chamada Torre de Larengo, por ser utilizada para avisar ou convocar a população, em caso de eventos extraordinários como assembleias e guerras. No lado leste se encontra o Palácio dei Bianchi, a mais recente das edificações que ladeiam a praça. Sua construção data de 1565 em precioso estilo renascentista.
Exibe uma bela cúpula e 15 lindos pórticos romanos. 2 destes são maiores e sustentados por pilastras de capitel coríntio. Na face oeste da piazza se localiza seu mais portentoso, elegante e até precioso palácio, o Palácio da Curzio, a sede da prefeitura de Bolonha, razão pela qual é também chamado de Palácio Comunale ou City Hall de Bolonha. O Palácio Comunale tem 2 segmentos distintos. O da esquerda é dotado de pórticos góticos, sendo o mais antigo, e foi residência da rica e requintada família Curzio no século XII. Em 1336 foi sede da magistratura municipal e na segunda metade do século XV recebeu a famosa torre com o relógio e uma Madonna com bambino em terracota. O segmento da direita apresenta 8 janelas góticas riquíssimas em detalhes. E um pórtico triunfal sustentado por 4 pilastras de capitel jônico. Na parte superior do pórtico há uma grande estátua em homenagem ao Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII se tornou célebre por ter promulgado a bula papal Inter Gravíssimas em fevereiro de 1582, na qual corrigia o calendário implantado pelo imperador romano Júlio César no último século a.C. O objeto da mudança foi o de fazer regressar o equinócio da primavera para o dia 21 de março e desfazer o erro de 10 dias existentes na época. Finalmente, o setor norte da Piazza Maggiore é fechado pela Basílica de San Petronio, talvez a igreja mais importante de Bolonha e uma das principais atrações da cidade em seu precioso estilo gótico. Sua construção se iniciou em 1390 e as obras foram concluídas em 1659 sem que estivesse completamente acabada. Assim, sua fachada principal mostra a parte inferior revestida em mármore branco e rosa da região, e a parte superior ainda em tijolos à vista, escurecidos por mais de 2 séculos de intempéries. Perfurações para a sustentação de andaimes e a marcação para 2 rosáceas circulares, características do estilo gótico, são nítidas na porção inconclusa do templo. A Basílica de São Petrônio tem 3 pórticos na fachada frontal, sendo o central maior. Todos apresentam arcos romanos e exibem estátuas de Jacopo della Quercia, um dos mais importantes artistas na escultura renascentista da Itália. Internamente, a Basílica de São Petrônio é dividida em 3 naves por pilastras coríntias pintadas nas cores vermelhas de Bolonha. São 132 metros de comprimento por 66 de largura e seus arcos góticos estão a 45 metros do piso. O altar principal, sob um baldaquino sustentado por 4 colunas coríntias, exibe um grande e delicado crucifixo dourado. Uma linda estátua em tamanho natural de São Petrônio, o padroeiro da cidade e patrono da basílica. Lindos vitrais com figuras do cristianismo. Belíssimas capelas laterais. A Basílica de São Petrônio mantém em sua nave esquerda o maior relógio do Sol do mundo. Foi projetado por Giancassini e Domenico Guglielmi em 1656. É extremamente preciso no cálculo da extensão do ano solar. No pavimento da igreja foi traçada a linha meridiana e de um furo em uma das arcadas entra um feixe de luz solar que incide na linha meridiana, onde estão assinalados os dias, meses e estações do ano. Em um determinado dia do ano, exatamente ao meio-dia, o feixe de luz solar deve encaixar perfeitamente dentro do círculo traçado no piso. Bolonha é uma cidade de cores fortes e pulsantes, vermelha, amarela, alaranjada.
cidade de charmosos arcos e seculares ruas estreitas, de monumentos e torres que contam uma história de vários séculos, de igrejas suntuosas que a ornam, dando-lhe uma áurea de magia, de gente alegre e bonita que pulula por suas ruas e praças e adentra palácios e museus ávidas de cultura. Gente que lota seus restaurantes à busca do melhor ragu à bolonhesa. Assim vi Bolonha.